Olá, estamos iniciando o programa Palavra Livre, produzido pela Câmara Municipal. A declaração do Imposto de Renda será um dos temas que iremos falar hoje com o auditor fiscal e delegado da Receita Federal de Campo Grande, Clóvis Ribeiro Sintra Neto. Ele assumiu a delegacia da Receita Federal em abril de 21. É natural do Rio de Janeiro, formou-se em Ciências Contábeis pela Universidade Católica Dom Bosco, CDB, em 1999. Tem MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas e curso de Perito Criminal Federal, entre outras formações. Você pode assistir esse material pela TV Educativa, TV Assembleia, Facebook e YouTube da Câmara. E para você ficar por dentro do dia a dia do Legislativo, siga as redes sociais ou acesse o nosso site. Inicialmente, quero agradecer o Dr. Clóvis Ribeiro Sintra Neto pela presença aqui na Palavra Livre, para a gente falar um pouquinho mais sobre a atuação da Receita Federal em Mato Grosso do Sul. Esse trabalho que a Receita Federal realiza, como é que a gente poderia começar falando um pouco desse trabalho que vocês fazem na Receita Federal? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Câmara e bem como os demais canais de comunicação para trazer informações para o público. Eu diria que a Receita Federal é um órgão de Estado e tem diversas atribuições, diversas competências, que são de extrema importância para a própria manutenção do Estado. E uma delas, que é aqui o motivo que me traz hoje aqui, é falar um pouquinho sobre a declaração do imposto de renda da pessoa física, que desde o dia 15 de março e até o dia 31 de maio, todo declarante obrigado deverá apresentar a sua declaração. E mais especificamente ainda, nós vamos falar sobre a doação diretamente na declaração para os fundos dos direitos da criança e do adolescente e também para os direitos da pessoa idosa. Então, já que o senhor falou que até 31 de maio pode-se declarar um imposto de renda, que tipo de informação que o senhor traria em termos de novidade para quem ainda vai fazer a sua declaração? Bem, em termos de novidade, que não é tão novidade assim, mas é a declaração pré-preenchida, que já vem com algumas informações fornecidas pela Receita Federal mediante a obtenção de outras declarações, como DIRF, DOI, DIMOB, que o contribuinte, ao fazer a sua declaração, ele pode se valer desse tipo de declaração pré-preenchida, onde ele confirma os dados, podendo alterar, excluir ou mesmo acrescentar outros e fazer depois a sua transmissão. O programa vem com uma interface mais amigável, mais intuitiva, facilitando o próprio preenchimento e o entendimento dos campos à disposição para serem preenchidos. O contador normalmente é que faz a declaração do imposto de renda, muita gente acaba utilizando esse profissional, mas a pessoa física também pode fazer, ele pode ir ao computador, fazer a sua declaração. Esse software facilita a vida do contribuinte? Sim. A Receita Federal procura sempre desenvolver programas que facilitam o entendimento da informação que se busca, não tendo ele necessidade, muitas vezes, de se valer de um profissional habilitado, que é o contador. Todavia, a gente sabe que ninguém é obrigado a saber tudo, Então, a pessoa pode se preocupar com o seu negócio, com a sua vida profissional diária e deixar a cargo de um profissional contábil ou contador fazer a declaração da pessoa física. Importante que a gente sempre, da mesma forma que você procura um médico da sua confiança, também procure aí o seu contador da sua confiança, para que ele possa, com o conhecimento que ele tem, fazer uma declaração que reflita realmente a sua vida econômica, sua vida financeira do ano de 2022, na declaração do ano de 2023. Mas isso não livra o contribuinte de ser o responsável pela declaração? Não, nós temos que saber que a declaração do imposto de renda da pessoa física, ela é de responsabilidade do próprio declarante, independente de quem faça a declaração. Por exemplo, essa pré-preenchida que ele vai receber a hora que for fazer a declaração, o que é que facilita para ele? Tipo assim, antes ele ia para o contador, agora ele pode fazer isso, já tem o meio caminho andado. Então, a Receita Federal, este ano, ela espera que 1/4, 25% das declarações entregues sejam mediante o modelo pré-preenchido. Ano passado gerou em torno de 7%. Nós estamos aguardando que seja esse ano 25%. Qual é a facilidade? Diminui os erros.
porque como essa informação já vem pré-preenchida, a ocorrência de erros, a gente acredita que diminui, e diminui mesmo, né? Porque, queira ou não, as pessoas, como qualquer um, pode cometer um equívoco, e esse equívoco pode gerar, digamos assim, a possibilidade de uma ocorrência de malha fiscal. E até aproveitando aqui a oportunidade, as pessoas têm aí no seu imaginário que cair em malha fiscal é um perigo. Não, não é. Né? A gente tem que saber que a malha fiscal nada mais é do que um procedimento interno da Receita Federal de confrontação de dados daquilo que você declarou com os documentos que você deve ter para dar suporte a essas informações declaradas. Por exemplo, os documentos que você tem daquilo que você gastou, tal, você tem que continuar guardando, né? A hora que a Receita, por exemplo, se cair numa malha fina, precisar dessas informações para você poder apresentar e sair da malha fina, é isso? Exato. Todo e qualquer documento que dá suporte à sua declaração, ela deve ser guardada por pelo menos 5 anos. Tá? Porque o prazo que a Receita Federal tem, que a lei permite, de nós efetuarmos o lançamento de algum imposto que por algum acaso seja devido. Então, não é porque você entregou sua declaração em 31 de maio até 31 de maio de 2023 que você está livre daquela documentação que você pode jogar fora. Não, você deve guardar por pelo menos 5 anos. Agora, a Receita tem tido facilidade em fazer os cruzamentos e definir rapidamente, né, quem caiu na malha fina, o que precisa o contribuinte fazer para sair fora desse problema. Sim, a Receita Federal, mediante os seus sistemas de informação, ela tem cruzado as informações mediante as diversas declarações, como eu disse, a DMED, a DIMOB, a DOI, a DIRF, e a gente vai confrontando esses dados com os dados informados pelo próprio contribuinte, pelo próprio declarante. Se, num primeiro momento, existir uma divergência, é emitido um extrato que fica à disposição do declarante na própria internet, no portal ECAC, no site da Receita Federal. E o que está escrito ali naquele extrato? Olha, nós identificamos aqui uma divergência. Então, você tem a possibilidade de, tendo identificado essa divergência, fazer a declaração retificadora sem ser intimado pela malha fiscal. E informamos, inclusive, qual é a divergência. Por exemplo, nós verificamos que você fez uma declaração de que recebeu um valor de aluguel de R$5.000. Só que nós temos uma informação que você recebeu 10 mil. Então, o contribuinte verifica se realmente digitou errado ou se esqueceu de informar algum outro valor recebido de aluguel. Se é procedente a nossa informação, ele retifica, faz a declaração, zero o extrato, não cai na malha e aí segue direitinho aí, se for o caso de imposto a restituir, a receber o seu imposto num lote seguinte. Só para a gente concluir essa primeira parte da nossa entrevista, as pessoas se preocupam demais em cair na malha fina, né? Essa desinformação leva ao medo? Leva, né? O desconhecimento do que é a malha fina realmente leva ao medo e um imaginário popular de que você caindo na malha fina, você será prejudicado. A malha fina nada mais é do que um procedimento interno da Receita Federal de fazer uma verificação de dados. Então, muitas vezes, a depender de parâmetros, que existem parâmetros locais, regionais e nacionais, nós convidamos o contribuinte a comparecer à Receita Federal para apresentar os documentos e nós conferirmos se aqueles documentos realmente dão suporte às informações que foram declaradas por ele. Estando tudo ok, sai da malha fina e continua o processamento dessa declaração. Dia 31 de maio, último dia para declarar o imposto de renda. Quem não fizer nessa data ainda vai pagar multa? Está sujeito à multa mínima de R$ 165,74 até um máximo de 20% do imposto devido. Por isso que a gente diz, olha, não perca o prazo, cumpra com a sua obrigação acessória. Nós já temos bastante tempo, são 2 meses e meio para entregar, porque desde 15 de março, né, o prazo está aberto até 31 de maio. Então, a gente acredita que essa facilidade de 2 meses e meio é o suficiente para o contribuinte cumprir com a sua obrigação perante o Estado brasileiro. Nós vamos conversar sobre os fundos de adolescente e crianças e idosos
que você pode fazer a sua doação através da declaração do imposto de renda. Dr. Clóvis, recentemente o senhor esteve na tribuna da Câmara para dar essa explicação. Como é que deve ser feita essa doação? Então, recentemente estive na Câmara Municipal, a convite do vereador Ranilson Guerreiro, para falar um pouco sobre a doação diretamente na declaração para os fundos da criança e adolescente e para os fundos da pessoa idosa. O que é importante saber? Você, declarante, pode destinar até 6% do imposto devido na sua declaração para estes fundos, sendo 3% para os fundos da criança e adolescente e os outros 3% para os fundos da pessoa idosa. E saiba que você não vai pagar nada mais por isso fazendo essa destinação na sua declaração. E mais, ainda ajudará essas crianças e adolescentes e esses idosos que estão em situação de vulnerabilidade social. Como é que deve ser o procedimento para fazer essa doação? É muito simples. Você vai lá na sua ficha no programa, escolhe a ficha doação diretamente na declaração e você vai preenchendo no lado direito do programa para qual fundo que você quer destinar. Você escolhe entre o Fundo Nacional, o Fundo Estadual, você escolhe de qual estado e, sendo um fundo municipal, de qual município da federação você quer. E saiba que você pode escolher mais de um fundo. Você, por exemplo, pode escolher o fundo de Campo Grande, de Dourados, de Mundo Novo, Itaquiraí, qualquer cidade do nosso estado. Então, dentro desses 3%, você pode dividir, digamos, 1% para Campo Grande, 1% para Dourados e 1% para Três Lagoas, tanto para a criança e adolescente quanto para o fundo do idoso. O que é importante destacar é que existe uma montanha de dinheiro que pode ficar no Estado que, por desconhecimento dessa não destinação, acaba indo para o Caixa Único do Tesouro e muitas vezes esse dinheiro não retorna. Como é um Caixa Único, ele pode ter alguma outra destinação. Então você, dentro da sua possibilidade de destinar até 6% do seu imposto devido, vamos fazer com que esse dinheiro fique aqui no nosso estado, no nosso município, para atender às entidades que estão habilitadas a receber recursos do fundos para melhor atender crianças e adolescentes e idosos, como eu disse, em situação de vulnerabilidade social. E qual é o montante que a gente pode citar esse valor que pode ficar em Mato Grosso do Sul? Então, no ano passado, existia um potencial de cerca de 145 milhões de reais que poderiam ter ficado no Estado e apenas 7 milhões e meio ficaram, ou seja, um pouco mais de 5%. Então, os outros 138 milhões de reais foram para o Tesouro Nacional, para a conta única, e todo esse dinheiro poderia ter ficado aqui, nestes fundos, onde os conselhos que administram esses fundos poderiam destinar para aqueles projetos e aqueles programas que foram devidamente aprovados, segundo regras próprias desses fundos, para atender essas crianças e adolescentes e esses idosos. E como é que é a habilitação para quem vai receber esse recurso, doutor Santana? Isso compete aos fundos. Esses fundos são regidos por normas próprias, fiscalizado pelo Ministério Público, e as entidades se credenciam mediante projetos que atendem a essas regras para poderem depois receber recursos desses fundos que nós, declarantes, podemos fazer essa doação na declaração. Esses projetos, para receber esse recurso, devem ser encaminhados para onde? Para os conselhos que administram esses fundos. Então, você tem que verificar se você é de uma entidade, como que você faz para se habilitar no conselho, né, nesses conselhos de administração desses fundos, para receber os recursos que os fundos recebem. Mas aqui é mais importante eu destacar que você, declarante, pode destinar parte do seu imposto devido para estes fundos. E realço, você não vai pagar nada mais por isso, tá? Porque é do imposto devido. E outra coisa importante, depois que você fizer a sua declaração, necessário imprimir os DARFs para os fundos que você destinou, que você doou.
Então, se você fez uma única doação, você vai ter um DARF a imprimir e precisa pagar esse DARF até o dia 31 de maio. Não pode perder esse prazo, porque senão esse dinheiro não vai para o fundo. Então, nós temos um prazo, então, para efetuar esse pagamento, correto? Esse prazo é capital, ele é peremptório. Ou seja, se não pagar até o dia 31 de maio... Do mesmo ano, correto? Deste ano, de 31 de maio de 2023, que é a data limite da entrega da declaração. Então, você tem que pagar até o dia 31 de maio. E outra, você também tem que declarar... Você também tem que entregar a sua declaração até 31 de maio. Não pode entregar em atraso e a sua declaração tem que ser no modelo completo para fazer essa doação na declaração. Não pode ser pelo modelo simplificado. Agora, quem é que pode doar? Tanto a jurídica como a física? Não, aqui nós estamos tratando da declaração do imposto de renda da pessoa física. Né? Para a pessoa jurídica também existe uma possibilidade de ser doado, que aí é 1% do imposto deles, mas para isso a pessoa tem que ser tributada pelo lucro real. Essa é uma informação que depois eu vou tratar com o presidente da FIEMS, para que a gente incentive também as empresas aqui do estado de Mato Grosso do Sul a fazer essa declaração, e esse trabalho, essa doação. E esse trabalho que o senhor vem realizando de aproximar mais a Receita dos órgãos públicos, por exemplo, o senhor esteve na Câmara, o senhor já esteve em outros lugares também? Já. O gabinete da Receita Federal ali, o delegado e o delegado adjunto estão viajando pelo interior do estado. Nós já fomos a Paranaíba, já fomos a Dourados, já fomos a Mundo Novo, já fomos a Rio Negro, já fomos a Bela Vista, já fomos a Taquarussu. Enfim, nós estamos indo em diversas cidades para promover essa informação, porque muitos declarantes não sabem que é possível fazer uma doação na declaração para esses fundos. Então, esse montante de dinheiro que não está ficando é exclusiva de desconhecimento. Então, quando a gente leva essa informação, isso é um trabalho social, um trabalho que cabe ao delegado, e não só ao delegado, mas também todos os servidores da Receita Federal. Nós estamos levando conhecimento, nós estamos levando cidadania e estamos fazendo nosso papel social, aproximar a Receita Federal do público, do contribuinte, do declarante. Aquela pessoa que for fazer a sua declaração, por exemplo, desses municípios que o senhor citou, ele pode colocar para a cidade dele a doação, correto? Positivo, exatamente. Então, você que mora no interior do estado, na hora que você for fazer a sua declaração, você vai escolher o fundo municipal do seu município. Caso não tenha, porque já aconteceu de eu querer doar para o fundo municipal da pessoa idosa, no caso, nesse ano, por exemplo, de Mundo Novo não tinha do idoso. Aí eu doei para a cidade de Eldorado. Então, se não tiver, você pode doar para outro município ou então para o fundo estadual. Não tem a obrigatoriedade de você doar para o município que você mora. Mas, como você mora nesse município, você quer ajudar as entidades do seu município, normalmente doa-se para os fundos do município no qual a gente vive. Saindo um pouquinho desse assunto, falar mais um outro trabalho que a Receita Federal também realiza, com relação às ações de combate à sonegação fiscal. Algum trabalho específico aqui no estado? Existem diversas ações que estão em curso, né? Essas ações elas correm de uma forma reservada para não prejudicar as fiscalizações, o andamento do levantamento de dados. E o que acontece é que quando existe uma operação, ela é comunicada previamente à própria imprensa, né? Na divulgação não só do objetivo pretendido, mas também dos resultados alcançados. Muito bem, foi um prazer muito grande conversar com o delegado da Receita Federal de Campo Grande, Clóvis Ribeiro Sintra Neto. Obrigado pelas informações. A gente gostaria de ter um tempo maior para conversar mais, mas não vai faltar a oportunidade de o senhor voltar novamente à Palavra Livre para contar um pouco mais do trabalho que a Receita Federal faz em todas as áreas, não, doutor Sintra? Sim, Pio Lopes, eu agradeço aqui a oportunidade mais uma vez de trazer uma informação que nós acreditamos que é de importância para o público, principalmente para os declarantes do imposto de renda da pessoa física, como também do público em geral, sabendo que é possível levar um pouco mais de recursos para esses fundos que atendem às entidades que cuidam de crianças e adolescentes, bem como de idosos,
em situação de vulnerabilidade social. Façamos a nossa parte, façamos a doação diretamente na declaração. Muito obrigado. E nós ficamos com mais um programa Palavra Livre. Acompanhe todas as notícias da Câmara de Vereadores pelo site ou pelas nossas redes sociais. Até uma próxima oportunidade.